mandar, incluindo os materiais que eu utilizar, etc. Muito bem. Vamos lá. Então, o problema está pedindo algo, né? Ele está pedindo o tempo que demora para que a luz chegue no planeta, mediante a distância. Muito bem. Então, olha só, na física, né? Porque isso aqui é física, né? Não sei se você chama de ciência na escola, mas isso aqui é física. Na física, a gente tem uma regra. É muito importante isolar a letra que o problema está pedindo. A letra variável, aqui ele está pedindo tempo, certo? Então a gente tem que isolar o tempo. Antes de ficar jogando o número, porque isso facilita muito e evita de você errar na prova, né? Importante não é tirar uma nota alta na prova. Isso aqui evita muito erros bobinhos na hora da prova. Então sempre isole a letra primeiro. No caso, a gente quer isolar o ΔT, porque é o que o problema está pedindo. Beleza? Veja que ele não está sozinho de um dos lados do igual, ele está acompanhado com o ΔS aqui. Então, para o ΔT ficar sozinho, ele tem que ir lá para o outro lado, né? Certo? Uhum. Vir para cá. Então, o que eu vou fazer, né? A gente aprendeu na escola, muito cedo na escola, que quando uma coisa está dividindo de um lado, vai para o outro lado multiplicando. Então, olha só o que eu vou fazer, eu vou passar o ΔT multiplicando lá para o outro lado. Você já deve ter feito isso algumas vezes na escola. Então, ΔT vezes o V igual a ΔS. Algum problema até aqui? Não. Tranquilidade, né? Muito bem. Então, agora, a gente tem que deixar o ΔT sozinho. A gente está fazendo tudo isso para deixar o ΔT sozinho. Se o V está multiplicando o ΔT, ele vai para o outro lado dividindo. O que está multiplicando de um lado vai para o outro lado dividindo. Nós passamos o tempo todo na escola fazendo isso em matemática. A gente vai ter que fazer aqui também. Então, tá aí. ΔS por V. Ou seja, se você tiver o valor do ΔS, que a gente já sabe que é o deslocamento, né? Eu posso até escrever aqui para que tu lembres melhor. Né? Isso aqui é o deslocamento. E essa aqui é a velocidade. Se tu tiver a velocidade e o deslocamento, tu podes encontrar o tempo, ok? Que é o que a gente quer. Então agora a gente pode, por exemplo, olhar primeiro aqui o Mercúrio. Veja que o Mercúrio está a uma determinada, ele está dizendo aqui que está a uma determinada distância. E a gente sabe que a velocidade é sempre a mesma. A velocidade da luz é sempre essa aqui. Sempre, sempre, sempre. Bom, então, anotando essas coisas aqui, para o problema A, minha amiga, olha só. A gente pode colocar aqui o ΔS, é esse númerozão aqui, né? É os 58 milhões. 58 milhões de quilômetros. Eu só estou reescrevendo aqui o que está escrito em texto, lá naquele negocião, beleza? Uhum. Então, de novo aqui, quando é que tu vai ter prova disso? Quarta. Quinta-feira? Quarta? Meu Deus do céu. Em cima da hora já? Sim. Uhum. Beleza. Então, beleza. Ó, ΔS é esse, velocidade é essa. Agora, o que que nos resta fazer, minha amiga? Nos resta simplesmente colocar na equação. Então, eu venho aqui, copio e coloco aqui. E quem que é o ΔS? O ΔS é esse cara. E a velocidade é essa. Certo? Viu? Eu só substituí, percebeu? Uma vez que a equação já está do jeito que a gente quer para fazer as continhas, ou seja, com aquela letra que a gente quer isolar, nós só precisamos jogar os números e resolver a conta. Ok? Agora eu joguei o ΔS e joguei o V, e se eu resolver essa conta aqui, que é fácil até, eu encontro a resposta. Ok? Ok. Agora, o que que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Tem um monte de zero, né? Eu posso cortar, coisa que os alunos mais gostam de fazer. Aqui tem 5 zeros, aqui também tem 5 zeros. Cortou todos os zeros aqui praticamente, né? Uhum. Que coisa boa. Daí vai ficar só 580
dividido por 3. E aí, consegue fazer essa divisão para mim? 580 dividido por 3? Tu pode usar a calculadora na hora da prova? Não. Então faz aí. Quero ver como tu tá de divisão, tá bom? Faz aí. Tá. Cento e noventa e três vírgula três. 193,3. É isso? Poxa, foi rápido. 193,3333333. É isso aí. Então, físico gosta de deixar as coisas em decimais. 193,3 o quê? Bananas, reais. O que que é esse negócio aí, esse delta T? É tempo, né? Então é 193,3 o quê? Segundos. Segundos, muito bem. Nunca esqueça da unidade, senão o professor tira a nota mesmo, porque aqui os números têm um significado. Não é que nem quando a gente está na matemática lá, fazendo umas contas que não é nada com nada, né? Beleza? Uhum. Então tá bom. Então olha só que coisa mais boa. Agora, como a gente quer o tempo de novo, a gente só vem aqui nessa bela equação e copia ela de novo e substitui os valores de novo. Só que agora o delta S é o delta S do Vênus, se eu não me engano, é o Vênus o planeta agora. A velocidade continua a mesma. A velocidade da luz é sempre a mesma. Foi até por isso que o Einstein ficou famoso. Ele meio que comprovou teoricamente que a velocidade da luz é sempre a mesma. Muito bem, então agora a gente vai pegar aqui a próxima valor. Ó, eu vou fazer essa, a próxima tu faz, tá bom? Uhum. Então tá bom, daí eu vou querer que tu me mande uma foto da sua continha. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem um monte de zero, então eu vou cortar esses 5 zeros aqui. Opa, vou trocar de cor para ficar bonito. 5 zero cortou. 1, 2, 3, 4, 5 zero cortou também. Daí tu tens que fazer só o 108, o 1082 aqui, dividido por 3. Tá bom? Uhum. Então, faça aí, por favor, na mão, não pode usar a calculadora, hein? Tem que ser a mão. Tá. 36,6. 36,6. Ah, é? Deixa eu fazer aqui. Aqui deu 360,6, tá? É. Acho que você comeu um zero aí no caminho. Vixe. Cuidado aí com as divisões. 360,6. 360,6 o quê? Pizza? Segundos. Isso. Beleza. Show de bola. Então, olha só, eu vou deixar a coisa aparecendo aqui. Você está com essa folha aí perto? Ah, Então, eu quero que você faça para mim o do um planetinha de boa aí, o Marte, tá bom? Quando fizeres a conta do Marte, eu quero que tu me mande uma foto para eu ver como é que está a sua organização e ver se eu posso te dar alguma dica para o professor gostar mais do que você escreve na prova. uhum.
Poxa, mas essas questões aqui não estão tão fáceis, não, hein? Sabia? Uhum. Tô achando elas meio complicadas para quem tá no 7º ano. É. Que coisa doida. Aqui nessa primeira questão que a gente está fazendo agora, tem que fazer os cálculos em notação científica. Sério? É, tudo bem, mas note que tudo que eu fiz aqui. Tá, se tem que fazer, né? Mas a questão é que não precisa. Mas tudo bem, eu faço, não tem problema. Que bom que você falou. Eu vou fazer então essa A de novo, só que em notação científica, beleza? Uhum. Bem, a primeira coisa que tu tens que fazer então é reescrever com notação científica. Isso, se for difícil para ti, eu te mostro. Ó, esse número aqui não tem vírgula, certo? Mas se ele tivesse vírgula, a vírgula estaria aqui, né? Uhum. Então agora, para tu conseguir escrever a notação científica, o jeito que eu acho mais legal, mais fácil de fazer, é tu contar quantas vezes você vai ter que pular a vírgula até chegar no número que tu estás trabalhando ali, o primeiro número, né? Que no nosso caso é o 5. A vírgula teria que pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Uhum. Então, por isso que dá para escrever esse número como 5,8 vezes 10 na 7, não é? Uhum. Percebeu a ideia? A ideia é só tu prestar atenção na vírgula. Mesma coisa aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 vezes 10 na 5. Alguma dúvida? Não. Perfeito. Então aqui embaixo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou só pegar esses numerozinhos aqui, colocá-los aqui e fazer a divisão, porque essa é a divisão que a gente precisa fazer. Agora, eu não sei se tu lembra da regra, né? Mas a regra é basicamente o seguinte: os números normais você trabalha só com números normais. Ou seja, tu vai ter que fazer a divisão de 5,8 por 3. E aqui, notação científica com notação científica. 5,8 dividido por 3 vezes 10, 7, menos 5. O que eu fiz aqui, né? A gente aprende uma coisa, uma regra. Decora essa regra. Muito importante que eu vou falar agora. Presta atenção, vou falar. Na divisão, bases iguais, diminui o expoente de baixo. Na divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo. Então, eu estou dividindo 10 e 10. Bases iguais. A base é esse número, né? Que fica embaixo do expoente. A base é 10. Bases iguais. 10, 10. Quando as bases são iguais, eu diminuo o expoente de baixo. Como o expoente é 5, por isso que eu coloquei menos 5 aqui, certo? Uhum. Pegou a ideia? Entendeu a ideia? Sim. Certo. Então, 5,8 dividido por 3. 5,8 dividido por 3 é 1 alguma coisa, deixa eu ver aqui. 1,93. 1,93, 1,9 mesmo. Isso aí não importa muito. Vezes 10 na 7 menos 5, que é 2 segundos. Ok? 1,9 vezes 10 na 2 segundos. Uhum. Alguma dúvida? Não. Tá bom. Então, agora tu pode fazer o mesmo que eu acabei de fazer aqui. Ó, eu vou deixar aparecendo, né? Para essa conta aqui. Tá bom? Uhum. Reescreva os números em notação científica, que nem eu fiz nesse passo aqui, que foi só contar, né? Depois da vírgula. 1, 2, 3, vai contando. E quando tu chegares nos números com notação científica, tu me fala como é que ficou, tá bom? Tá. Então tá bom. Sem pressa, se errar, errou, não tem problema.
Deu 0,366 vezes 10 elevado a 3. Tá. Tá dizendo já a resposta final, certo? Aham. Não foi exatamente o que eu pedi, mas tudo bem. O que a gente tinha que fazer, né, que eu queria que tu fizesse, era escrever esses números ali em notação científica, mas eu acho que a sua conta está certa. Você pode dizer de novo a resposta, por favor? 0,366 vezes 10 elevado a 3. Ó, de novo, tu errou aquilo, tá? Não é 366, não, é 360,6. Tem que permanecer essa lógica. Aham. Vezes 10 na quanto? Na 3, né? Aham. Tá. Tu errou na divisão, tudo bem. Só que isso não é uma notação científica, tá? Porque a notação científica, o primeiro número tem que ser um número entre 1 e 9. Não é o caso, né? Porque está o zero ali. Então, tu tem que arrumar isso, tá? Não, Aham. não estaria errado, né? A tua conta, né? Mas como a gente quer em notação científica, a gente precisa passar a vírgula uma vez para a direita. Então vai ficar. Quando a gente passa a vírgula uma vez para a direita, a gente diminui uma vez o número na notação científica. Anota isso aí que é importante, hein? Passou uma vez a vírgula para a direita, diminui uma vez o número na notação científica. Vou escrever aqui. Se passar uma vez a vírgula para a direita, diminui na notação científica. E o mesmo contrário. Se passar uma vez a vírgula para a esquerda, soma na notação científica. Claro que é o tipo de coisa chata, maçante, confunde um monte esses zeros, esses números, né? Só vai conseguir resolver isso com muita prática e muitos exemplos, observar muitos exemplos, tá bom? Então, eu acho que não vale a pena a gente ficar nisso. Vamos para a próxima matéria. Vamos para a próxima questão. Beleza? Depois você refaz todas essas contas aí, quando você tiver um tempinho, né? Não vamos tirar nota ruim na provinha. Deixa eu pegar aqui a 2. Tá falando da questão anterior, oh meu Deus. Na questão anterior foi calculado o tempo que leva para a luz do Sol alcançar cada um dos planetas do nosso sistema solar. O tempo encontrado foi em segundos. Agora converta esse tempo para minutos, dividindo o número encontrado na questão anterior pela quantidade de segundos que um minuto tem. E aí? Eu quero dividir por 60 tudo. Coisa boa. Então eu vou pegar ali vou fazer tu faz o outro, tá bom? Uhum. Deixa eu fazer Eu vou fazer esta aqui. Aqui o prof mandou fazer em notação científica, né? Para passar para minutos, a gente tem que pegar isso. Ai, 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 ai. Vezes 10 na 2 e dividir por 60. Mas o 60, por sua vez, ele também pode ser escrito como uma notação científica. Porque eu acho que tu concorda comigo que 60 é a mesma coisa que 6 vezes 10, não é mesmo? Uhum. Pois é. Então, em vez de 60, eu posso escrever 6 vezes 10. E eu acho que tu concorda comigo também que 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, não é mesmo? Então tá Uhum. bom. Então agora é aquela velha história. Número normal com número normal, notação com notação. Quanto que é 1,9 dividido por 6? Olha só, vou te dar uma super dica. Quando tu tiver na prova e tu tiver pouco tempo, tu tem que pensar qual é o número próximo de 19 ali na tabuada do 6, né? 6 vezes 3, 18. Certo? Uhum. Então, por isso que a resposta aqui, olha só, é aproximadamente 3. A parte dos números normais vai ser aproximadamente 3, né? Não tem como tu ter uma resposta exata, a gente está falando de números decimais. Então, deixa no aproximado, teu professor vai achar muito louco se tu fizer isso. Ele vai achar, poxa, tá percebendo as coisas aqui além das contas. Professor de ciências adora isso. Matemática também. Agora tem que fazer a conta aqui das notações científicas, que a gente sabe subtrai de baixo, certo? Tudo bem até aí? Uhum. Tá bom. Então vai ficar 3 vezes 10 minutos, né?
mais conhecido como 30 minutos, meia hora. Então demora mais ou menos meia hora para que a luz do Sol chegue em Mercúrio. Legal, né? Então, Uhum. por exemplo, então quando alguém em Mercúrio lá, um mercuriano, está olhando para o Sol, aquela luz que ele está vendo na realidade faz 30 minutos que saiu do Sol, né? Na Terra acontece isso, dá mais ou menos 8 minutos na Terra. Depois, quando for pegar para estudar, tu vai ver isso. Agora deixa eu pegar aqui a continha que nós resolvemos juntos aqui. Essa aqui tinha sido a continha de Vênus. Então isso aí está em segundos. Agora eu quero que tu faça a conta do jeito que o teu professor quer, né? Para a prova, passe para minutos isso aí, tá bom? Uhum. Vai dar aproximadamente 6 vezes 10. Mais conhecido como. 1 hora. Muito bem. Coisa boa. Então vamos para a próxima, né? Lembre-se que tu tens que tentar fazer isso quando tu tiveres um tempinho, tiver descansada, né? Não faz isso agora, logo depois da aula, não refaça todas as contas, né? Senão você vai morrer de cansaço, seu cérebro vai fritar. Mas é isso mesmo. Para a próxima, vamos para a próxima. Um segundinho para eu pegar aqui. Tá. Questão 3, né? Fala alguma coisa sobre ondas. Física. Caramba, essa questão aqui é longa, hein? Escola internacional, é? Hum. Poxa. Vamos lá. Na física falamos que a luz é uma onda eletromagnética que pode se propagar no vácuo. É verdade. A luz é que nem as ondas do micro-ondas, por exemplo, as ondas de rádio, as ondas. Outra onda aí famosa. Wi-Fi, por aí vai. A diferença é que essas ondas que eu acabei de falar, o nosso olho não consegue enxergar. A luz é uma onda eletromagnética que o nosso olho consegue enxergar. Né? Nosso olho ele enxerga bem pouco do espectro eletromagnético. É isso aí. Tem bichos, por exemplo, que enxergam o infravermelho. Um pouco das frequências, que é um negócio que a gente já vai ver aqui, que a gente não consegue ver o infravermelho. As cobras, por exemplo, veem, né? Elas conseguem enxergar bem no escuro. E tem umas aves que enxergam ultravioleta. Muito bem. Que pode se propagar no vácuo. Mas isso é fácil de se imaginar, pois sabemos que a luz do Sol sai de onde está, percorre o vácuo e chega a nós. O que talvez não se saiba é que a luz tem características de uma onda, ela possui frequência. Frequência, que nem quando tu vai regular um rádio, né, no carro, assim. A gente tenta pegar lá aquela frequência exata para que a antena do rádio se conecte com a frequência da onda que vem de determinada rádio. Ou, né, o Wi-Fi, né, o nosso celular faz basicamente isso também. A gente tenta pegar a frequência ali que está, além de tudo, bloqueada por uma senha. Coisas assim, mas tem tudo a ver com essa frequência, tá? Muito bem. Por exemplo, um rádio não vai conseguir entrar na frequência do nosso modem, né, que nos dá a internet, porque ele está falando ali de faixas de frequência completamente diferentes. E, por exemplo, o micro-ondas também não, o que é ótimo, porque se ele pegasse o Wi-Fi, significaria que o Wi-Fi poderia fritar o nosso corpo todo. Uma vez que, né, o micro-ondas serve para aquecer a água, como a gente é 70% feito de água, né, se a gente entrasse dentro do micro-ondas não ia ser muito legal.
Ela possui frequência, que é o quanto mais rápido ela se repete, e comprimento de onda, que é o tamanho de uma onda, e velocidade, que consideramos como sendo a velocidade da luz. É isso aí. Então, como onda é repetir, né, que nem na praia lá, a onda vem, repete, repete, vem de novo, vem de novo. Então, as ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas, são justamente isso, repetições, repetições de um comportamentinho. Muito bem. Nosso Sol produz luz na cor branca, que é decomposta em 7 cores, que chamamos de espectro de luz visível. Cada uma dessas cores possui frequências e comprimentos de onda diferentes. Bem, justamente, isso é bem interessante, né? A luz branca, ela tem todas as cores que a gente conhece, né, dentro dela. Basicamente, as 7 cores do arco-íris, que formam qualquer outra cor que tu queira, né? Agora, por que que isso é interessante, né? Porque apesar da luz do Sol ser formada por todas essas 7 cores, existe uma que prevalece, que é o amarelo mais alaranjado, assim. E por que que isso é muito relevante? Porque tu já não parou para pensar por que que as plantas são verdes? Nunca Não, parou para pensar nisso? não. Tu já viu o Avatar? Acho que não. Nunca viu o filme Avatar, esse que tá no cinema aí fazendo muito sucesso? Ainda não. Bem, Avatar é um filme que se passa num planeta onde as plantas são azuis. Aí tu pode pensar, que besteira, professor, nada a ver. Isso aí tem um significado muito importante. Na Terra, as plantas são verdes porque a luz do Sol que mais prevalece dessas 7 cores do arco-íris é o amarelo. E o verde absorve o amarelo. Isso acontece até naquelas fotos de antigamente, lá se tu já viu alguma foto de antigamente com uma pessoa de olho verde, o olho dela fica vermelho, né? Isso porque ela absorve todo o amarelo. Então, as plantinhas, para crescerem melhor, elas têm que absorver o máximo possível a luz do sol, por isso elas são verdes, o verde absorve bem o amarelo. Muito bem. E lá no planeta do Avatar, lá, que se passa numa estrela próxima aqui da Terra, a Alfa de Centauro, a luz que ela solta mais é o vermelho. Então, as plantas têm que ser azuis, porque o azul absorve bem o vermelho. E por aí vai, né? Olha só como são interessantes essas coisas, né? Beleza? Agora ele está perguntando ali como é que a gente calcula essas frequências. E essas frequências, elas podem ser dadas por essa equação aqui, olha só. Na verdade, ele não está pedindo exatamente a frequência, ele está pedindo o comprimento de onda. Mas ele nos deu algumas informações. Ele está nos dando aqui a velocidade da luz e a frequência, né? Ele quer o comprimento de onda, ele nos deu a velocidade da luz e frequência. Então a gente tem tudo que é necessário para encontrar o que o problema está pedindo. Se a gente tem velocidade da luz e frequência, a gente encontra o comprimento de onda, beleza? Uhum. Tem que saber fazer a conta agora. Então, bem, eu vou simbolizar comprimento de onda por essa letra grega aqui, ó. E aqui vai ser velocidade e aqui vai ser frequência. Então, vamos começar falando do problema 1 ali, e a gente tem que fazer em notação científica ainda por cima, né? Eu acho que Bem, ele precisa. não precisa ou precisa? Também precisa, né? Deixa eu ver. Eu acho que era só a questão 1 que precisava. Eu acho que a 2 também, porque esses numerosões aí muito grandes, né? É. Bem, a velocidade da luz é esse numerosão, que se a gente quiser passar para notação científica, deixa eu aumentar bem bonetinho aqui. Isso. Agora a gente pode passar a vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz em metros por segundo. E essa vai ser então a velocidade, a parte de cima, em todas as contas. O que vai mudar em todas as contas vai ser o F, só o F, tá bom? Para a primeira aqui, o F é este número. Que é a frequência da luz vermelha. E agora a gente passa a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, né, é claro que a gente faz isso porque a gente tá começando e tal. Logo tu vai bater o olho e já vai ver, né, que aqui tem 3, 6, 9, 12, 13, 14.
sacou? Tá bem separado, né? Uhum. Então não fica se enrolando. Quando pegar o jeito, faz rápido mesmo. Até pegar o jeito, talvez tenha que se enrolar. Nossa, que horrível que tá o meu 4. Agora sim. Vezes 10 na 14. Qual que é a unidade de frequência? Bem, ele não fala ali sobre a unidade de frequência, mas deveria, né? Porque o que é isso? Essa matéria é matemática ou é ciências na escola? Matemática. É por isso que ele não colocou a unidade, né? Porque o professor de matemática tá nem aí pra unidade. Mas a unidade é hertz. É o mesmo hertz aí da tela do teu computador. Tu joga alguma coisa no computador? Eu não sei jogar pelo computador, só jogo pelo celular de vez em quando. Ai, 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 essas crianças de hoje em dia que só jogam no celular. Hum. Na minha época eu jogava PlayStation 1 na TV, né? Que era muito mais legal. Que os jogos de celular, meu Deus do céu, é muito ruim. Pior que o outro. Eles não têm essência. Um jogo de celular é que nem quando a gente pega as músicas de antigamente, tipo Mozart, Beethoven, e compara com as músicas de hoje em dia, assim, Anitta, essas coisas péssimas. Eu acho dessa forma. Que os jogos de antigamente eram muito mais bonitos, assim, muito mais. Tinham mais sentimento, vamos dizer assim. De toda forma, vamos fazer essa conta aqui. Então, como a gente já escreveu para encontrar o que o problema está pedindo, que é o comprimento de onda, que eu estou simbolizando por essa letra grega, a gente tem que pegar a velocidade e dividir pela frequência. Aqui está a velocidade e aqui está a frequência. Então, agora é só colocar na equação e fazer a continha. Muito bem. O que você joga no celular? A minha mulher joga Pokémon Unity. Não sei se tu conhece esse jogo. Minha amiga joga, mas faz tempo que eu não jogo no celular. Ah, bom. Eu jogava em 2019 no Roblox, tá? Ah, sim, aquele que parece um Minecraft. Aham. Entendi. Muito bem. Olha só que legal. Aqui a gente tem que fazer de novo as continhas de notação com notação, número com número, né? Então, eu gosto de deixar as coisas bem coloridas e eu acho que teu professor vai gostar também, porque a gente vai ficando velho e não consegue enxergar as coisas direito. Então, se tu fizer assim umas, umas anotações assim, né, coloridas, vai ficar melhor para o professor entender qual conta tu tá fazendo, em qual parte, né não? Então pronto, aqui é só fazer a divisão de novo, né? Quanto que é 3 dividido por 3,84? Tem que fazer conta com vírgula. Conta com vírgula é muito chato, né? Mas isso é matéria lá do coleginho, é do sétimo ano. Então eu vou pular essa parte. Depois você faz, né? Se você tem dificuldade, quarta série. Bem, a resposta aqui vai dar um número muito grande, mas é aquela coisa. Tu não vai fazer todos os números depois da vírgula, porque às vezes é infinito, né? Tal das dízimas. Faz só os dois primeiros, tá bom? Uhum. Então, os dois primeiros aqui vai dar 0,78. Acho que o professor não vai ligar se tu colocar só os dois primeiros. E a parte importante está aqui, ó, na anotação. O de cima menos o de baixo. O de cima é 8, o de baixo é 14. O de cima menos o de baixo, 8 menos 14. Pronto, então, por hora, nós temos aqui o 0,78 vezes 8 menos 14. 8 menos 14 é 6, né? Então vai ficar menos 6. É tipo, tu tem R$ 8 menos 14, vai ficar com uma dívida de 6. Mas, que nem eu estava te explicando lá no outro problema, a gente, se o professor quer a resposta em notação científica, né? O que que acontece? A gente não pode deixar com zero na frente. Então, está escrito lá, né? Que quando eu passo a vírgula uma vez para a direita, o número aqui diminui 1. É isso. Então vai ficar, passa a vírgula uma vez para a direita, aumenta aqui, diminui aqui. A ideia é essa. Então vai ficar 7,8 vezes 10 na menos 7. Ok? Esse é em metros, a resposta é em metros. Essa é a forma que eu acho mais fácil de fazer, tá? Não sei se teu professor te ensinou outro jeito, mas eu acho mais fácil. Quando passamos a vírgula uma vez para a direita, diminui 1 na notação.
pra lembrar. Beleza? Então aqui tá essa bela conta, né? Longa, bem longa. Agora tu tens que fazer o mesmo para a cor laranja. Você está com essa folha aí, né? Aham. Então eu vou deixar aparecendo aqui mais ou menos, e quando tu quiser que eu desça, eu desço. Se precisar de qualquer ajuda, é só falar, tá bom? Tá. Tá bom. A princípio, nós temos uma aulinha amanhã de novo. Eu gostaria muito que na aula de amanhã você. É amanhã? Acho que é amanhã. Você me trouxesse, tá? Questões que tentou fazer e não conseguiu, beleza? Aham. Porque assim a aula funciona melhor. Bem melhor. Ficou, deixa eu ver. Ah, tá. Menos 7 aqui. Ficou 7, vírgula alguma coisa que eu só pôr de divisão com vírgula, vezes 10 elevado a menos 7. Tu tá falando da segunda, né? Aham. Então vai ficar esse númerozão aí, o 422, 000, 000, 000, dividido por. Deu 0,6 vezes 10 na quanto? É no 7? Aham.
Ah, pera. Coloquei as coisas na ordem errada. Ah, meu Deus, eu vou fazer a conta aqui também. Vamos ver se a gente chega na mesma resposta. A princípio, a gente vai ter que utilizar essa mesma lógica ali, só que em vez de 384, é o número 482. Portanto, olha, bugou aqui. Ô, louco. Vamos lá. A B, né? 482. Então, em vez de 384, aqui vai ser 482. Olha só que coisa mais legal, né? Tu não precisa ficar refazendo toda aquela lógica quando tu já tem um meio que feito aqui. Facilita muito, né? Uhum. Ah, então tens que fazer divisão com vírgula. Eu vou fazer uma aqui pra ti, mas não é uma coisa assim que, né, a gente tem que perder muito tempo. Mas é chato, né? Fazer divisão com vírgula é muito chato. Então, 3 dividido por 4,82. Agora a questão é, né? A gente tá dividindo 3 por um número com vírgula, só que esse número tem um monte de coisa depois. O que que a gente faz, né? A gente sempre tem que deixar a mesma quantidade de números depois da vírgula. Só que como o 3 não tem nada depois da vírgula, a gente completa com zero, certo? Uhum. E uma vez que a gente fez isso, agora a gente já pode até tirar a vírgula, porque tem a mesma quantidade de algarismos. Então tu pode dividir o número 300 por 482. Só que aí tu tem que levar em conta que tu não pode dividir 300 por 482, porque 300 é menor. Então tu coloca um zero aqui, com vírgula, e tu coloca um outro zero aqui. Nossa, que chatice, né? Então agora sim tu pode começar pelo 3.000. Daí tu vai na tabuada do 482 e tenta descobrir 482 vezes quantos é mais próximo de 3.000, né? E vai ser 6. E 6 vezes 482, quanto é que é, né? 2.892. Agora fazendo essa subtração, 108. E daí você desce um zero de novo, é assim que a gente faz divisão com vírgula, tá? E daí tu vai pensar qual número na tabuada do 482 é mais próximo de 1080, é o 2, é claro, porque, poxa, se a gente pensar que 482 é um número próximo de 500, né, tu tem que pensar assim para ser rápida na hora da escola lá. 482 é muito perto de 500, concorda comigo? Uhum. E, pô, tu lembra que o dobro de 500 é 1.000. Sim. Então, muito provavelmente tem que ser vezes 2, porque vai ser perto de 1.000. Então, pronto, 0,62 a gente já não perde mais tempo. Nem fica fazendo subtração, a gente só quer dois números mesmo, né? 0,62, então. Então, olha só, vamos escrever ali 0,62. 0,62 é o vermelhinho. E, de novo, né? A parte dos numerozinhos ali, 8 menos 14, certo? Uhum. Bem, 8 menos 14 a gente sabe que é menos 6. Só que se o professor vai ser chato com isso de notação científica, tu vai ter que ser chata também. Se tu passa a vírgula uma vez para cá, tu vai ter que diminuir uma vez ali na parte de cima. Tá bom? Uhum. Então passou a vírgula uma vez, vai ficar 6,2. Diminui ali, vai ficar 10 na menos 7. Tu chegou em qual resposta mesmo? O meu tinha dado. Não tinha dado 6 na parte que tava 0,62. Tinha dado 7. Que eu não Ah, gosto de divisão com vírgula. é chato mesmo, né? Dividir com vírgula é chato. Muito bem. Ahn, vamos agora, então,
Vamos agora fazer a próxima. Deixa eu pegar aqui. Resolva as propriedades de potenciação. Essa aqui é mais legal. Vou aqui. Bem, o que que a gente vai fazer aqui, né? Novamente, a única propriedade que tu tem que lembrar, já que a gente está falando de multiplicações e de divisões, é o seguinte: a multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes. A multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes. Então, tu repete a base e soma os expoentes. A divisão de bases iguais diminui-se os expoentes. Expoentes. Ai, ai. Vamos lá. Na 1 aqui, o que que acontece? Deixa eu fazer um aqui. 5 é igual em todo mundo, né? Então, eu vou só somar os expoentes. 7 mais 9 mais menos 3. Daí, no caso que tem essa coisa de sinal, não se desespera. É aquelas regras de sinais que a gente já sabe há anos. Né? Uhum. Sinais diferentes fica negativo, sinais iguais fica igual. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então vai ficar 7 mais 9 menos 3. Isso vai dar. Bem, 7 mais 9 é 16, menos 3, 13. Muito bem. Isso foi fácil para ti? Tu não conseguiu fazer essa? Não, porque a base é diferente. Aí eu É não. verdade. Bem, eu faço essa aqui para ti, tá bom? Qual que é o problema aqui? Apesar da base ser diferente, a gente sabe que 9 é 3 ao quadrado, certo? Uhum. Então vamos reescrever primeiro o 9. 9 da base, claro. Então vai ficar 3 na menos 7 vezes o 3 elevado a 9 vezes o 9. O 9 a gente sabe que é 3 ao quadrado. Eu só escrevi 9 de outro jeito. Sim. Menos 3. Então, o que que a gente vai fazer agora? Existe uma outra regra. A gente fala assim, ó, potência de potência multiplicam-se as potências. Então, isso aqui é uma potência de potência. Porque tu tem o 2, o 3 ao quadrado, elevado a menos 3. 3 elevado a 2 elevado a menos 3. Então, tu tem uma potência de potência. Então, tu tem que multiplicar essas potências envolvidas. Tá bom? Uhum. Então, basicamente, é tu fazer 3, 2 vezes menos 3. Quanto que é 2 vezes menos 3? É menos 6. Certo? Agora pronto, agora virou uma conta normal, né? Uhum. Menos 7 mais 9 menos 6. Quanto é que dá isso, né? Mais 9 menos 6 é mais 3. Menos 7 menos 4. Pegou a ideia? Potência de potência multiplica essas potências. Uhum. Que tal tu fazer a 4 agora? Lembrando que 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Uhum. Então faça aí, por favor. Vai dar 6 elevado a 1.
6 elevado a 1? Aham. Vamos ver. Bem, vamos escrever as coisas aos poucos aqui. 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado elevado a menos 3 vezes 6 à quarta, né? Então, potência de potência multiplica essas potências. Isso aqui vai virar 6. 2 vezes menos 3 é menos 6. Acho que você errou. Porque ficou menos 6 no teu? Não, ficou 6 elevado a 1. Não, mas nessa parte aqui, tinha ficado menos 6? Aham. Tá bom, né? Porque multiplica. 2 vezes menos 3 é menos 6. Então vai ficar 2 menos 6 mais 4. Isso não vai dar 1, né? 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 mais 4 é 0. Vai ficar 6 elevado a 0. Acho que tu comeu um em algum lugar, né? Percebeu o teu erro? Aham. Que bom. Então tá bom. Então agora eu percebi que você tá indo bem, tá pegando bem as regras. Bem, se tu não tem mais tarefas aí, eu te mando umas depois, é que agora eu tô meio ocupado. Mas é isso aí, espero ter ajudado, tá? E na próxima aula tenta me trazer mais dúvidas, tá bom? Tá. Então tá bom. Tchau, tchau, valeu! Tchau.